Bom dia, gente querida! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Daniel capítulo 11, versículo 2 até Daniel 11, 35. Depois nós vamos a 1 João capítulo 3, versículo 7 até 1 João 3, 24. Depois nós vamos ler o Salmo de número 122, dos versículos 1 até o versículo 9. E depois fecharemos com Provérbios 29, 1. Hoje é dia 3 de dezembro e eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração agora através dessa leitura, que você seja muito abençoado e eu também. E eu peço também que você deixe seu like, seu joinha e compartilhe, sempre compartilhe a leitura bíblica com alguém, comente com a pessoa, fala assim, olha, eu estou lendo a Bíblia toda com o pastor Luiz ao longo desse ano e foi uma bênção, ou tem sido uma bênção. Pega o finalzinho agora, vamos juntos, vamos ler. Vale a pena, amém? Então vamos lá. Peço agora que o Espírito Santo fale a você. Por meio daquela que é eterna, que não muda, né? A palavra. Dezembro, dia 3, Daniel 11, versículo 2. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Enquanto isso, deixa eu ir conversando com você. Como é que foi essa sua experiência de ler a Bíblia toda ao longo desse ano? Para mim foi muito boa, porque eu lia textos isolados muitas vezes, né? E quando você faz a leitura assim panorâmica, embora não seja uma leitura exaustiva, uma leitura de estudo, é uma leitura panorâmica, né? É uma leitura para você ter uma visão panorâmica. Ela tem sido muito boa, né? Uma bênção. Então vamos lá. Daniel 11, 2 diz assim: Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros 3 reis persas reinarão e serão sucedidos pelo 4º rei, um muito mais rico que os outros. Ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso que governará com grande autoridade e realizará tudo o que deseja fazer. Mas no auge de seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois, será formada uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiam. Mas quando um de seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos deixará o rei do norte em paz. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso, que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião, haverá uma rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento desta visão, mas serão derrotados
Então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. O rei do norte continuará a avançar sem oposição. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com a força de seu exército e formará uma aliança com o rei do sul. Dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se, envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira nem na batalha. O próximo a subir ao poder será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança. Com essas promessas enganosas, fará várias alianças, apesar de ter apenas um punhado de seguidores. Ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então, juntará coragem e reunirá um grande exército contra o reino do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. O rei do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho, ele se colocará contra o povo da aliança e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra no litoral oeste e voltará para a casa. Então descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recompensará os que abandonarem a aliança. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição, e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. Puxa vida, hein? Agora vamos lá ao Novo Testamento, 1 João, capítulo 3, versículo 7. Gente, vocês estão lendo coisas aqui em Daniel e pensando, pastor, o que é isso, né? O ano que vem, gente, eu vou explicar esses textos, tá? Quando a gente passar por eles, eu farei de uma forma que eu explicarei os textos e eu vou criar uma comunidade de estudo da palavra com essas explicações. Então se prepare aí para você fazer parte. Vai ter aí um custo simbólico, um investimento simbólico para você por mês, que eu não vou dar de graça, porque
que as pessoas não valorizam, mas se prepare para você aprender isso, tá bom? Aí já se preparando nesse sentido que eu vou fazer comentários de toda a leitura da palavra de Deus e você vai ter assim um pano de fundo muito ampliado dessas leituras que faremos da Bíblia o ano que vem. Mas para isso, eu vou fazer isso com quem quiser fazer, com quem quiser aprender. Então se prepare aí para você fazer parte desse time, tá bom? 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Lembra desse texto? Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. A gente conhece aquele texto, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, né? Para destruir as obras do diabo, na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Misericórdia. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que ele assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver, bem vê. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstraremos a verdade por meio de nossa ação, de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Não é verdade? Simples assim. Agora vamos voltar lá ao livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo de número 122. Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam esta cidade.
que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi: que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Provérbios 29, 1. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído, de repente, sem que possa se recuperar. Grande Senhor das nossas vidas, Senhor nosso Deus, esta é a Tua palavra e que ela possa, meu Deus, ter falado ao coração deste meu irmão, em nome de Jesus, que tenha sido uma bênção para ele, Senhor, assim como foi para mim, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, querido amigo, querido irmão. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha. Lembra também de fazer um comentário aqui da leitura. Faça também a oração da manhã, a oração da noite. Tem sido grande bênção, para todos nós. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura, em nome de Jesus.